então vamos começar aqui uma breve palestra aqui, dividida em 3 partes, né, que a gente pode até chamar de outro dos nossos mini cursos, onde a gente vai tentar aqui, desta vez, deixar bem claro, explícito, a questão da história sintética, né, que é justamente o foco nosso aqui, é o título do nosso trabalho, em seus diversos segmentos, mas é importante falar um pouco do que é esse método e qual a razão do método, por isso que a gente colocou aí história sintética, método e razão. Vamos tentar aqui deixar de uma forma bem objetiva o que a gente diz sobre história sintética. O que a gente quer dizer quando diz história sintética? Muitas pessoas que nos acompanham aqui, né, que acompanham o nosso trabalho, perguntam o que é esse negócio de história sintética e tal. Então eu resolvi deixar aqui de um modo propedêutico, né, preliminar, bem resumido, algo sobre isso que eu chamo de método. Método no sentido de uma via, né? De você, uma via pelo qual a gente vai caminhar, né, ordenadamente através do objetivo final do nosso trabalho, que é justamente encontrar o eixo histórico verdadeiro para cada alma humana. Que a história, no fim das contas, ela, para mim, só tem esse objetivo: ela servir de um auxiliar, de um instrumento para que o homem se reconheça no que? Na eternidade, certo? E o homem por si mesmo, ele é histórico, ele é capaz de história, e a sua alma, né, ela tem uma qualidade justamente histórica, certo? Então vamos dizer, se você crê que vai existir, né, depois da morte e vai ter um destino póstumo ou benigno ou maligno, né, que é o caso nosso cristão, você acredita que você vai viver uma vida pós-morte ali, vamos dizer, eterna, no sentido não de que a gente é eterno, porque a gente teve um princípio, mas que ela não vai ter fim, né? E nós vamos estar ligados aí ao princípio de tudo, princípio e fim de tudo, que é o próprio Deus. A gente crê nisso, se a gente enxerga nisso uma realidade, a gente tem que crer que a gente, aqui nessa vida, nós estamos construindo uma personalidade, construindo uma pessoalidade que vai existir para sempre. Então nós vamos carregar, né, essa história aqui, nossa, pessoal, para lá. Então nós vamos ter que arcar com a nossa história pessoal aqui, lá do outro lado, ou lá em cima, ou lá embaixo, de repente, né? Queira Deus que não. Então a gente decidiu, né, em vista aí desse objetivo aí, dividir uma breve explicação aí de 3 aulazinhas aqui, né? Essa palestra. A primeira a gente vai tentar explanar aqui algo do método, né? Na próxima, né, segunda, a gente vai tentar explanar algo sobre as razões para a aplicação desse método aí tanto no estudo de história quanto na busca, né, pela nossa formação pessoal, ou seja, formação pessoal no sentido não só de estudos, mas de biografia mesmo, que vai perdurar aí pelos séculos dos séculos. E na última aula a gente tenta fazer uma síntese aí, né, tentar reunir os elementos todos dentro de uma perspectiva sintética, né, fundi-los, né, a fim de tomar posse, né, tentar assim, sempre tomar posse da nossa própria história, né, e com auxílio talvez desse método e do estudo de história. Então veja bem, para compreender a questão do método da história sintética, eu tenho que falar primeiro das possíveis 3 dimensões da história, né? E eu segui a trilha aí do Santo Agostinho, que dizia que o homem se desdobra em correspondência com as 3 pessoas da Santíssima Trindade, certo? Então, tendo em vista a posição privilegiada do homem no mundo, né, em razão das suas principais faculdades aí, que são 3, né? A vontade, a memória e a inteligência. Então, a unidade entre essas 3 coisas, né, tomando isso dentro do sentido da história, é o que eu chamo de história sintética, ou seja, a unidade entre desenvolvimento da criação e
a ação divina, sob a forma do acontecer, certo? Então eu defini mais ou menos história sintética como isso, como a unidade existente entre o desenvolvimento de tudo aquilo que é criado, de tudo aquilo que existe, né, e a ação divina que está constantemente, né, interagindo com essa criação, né, tanto na manutenção da sua própria existência, quanto nos acontecimentos, né, nos desenvolvimentos internos dessa criação, né, sobre a forma do acontecer, ou seja, sobre a forma das mudanças mesmas, das coisas que vão sendo constantemente dirigidas por essa providência divina, por essa ação divina no mundo. Então, eu meio que segui a trilha do Santo Agostinho para tentar pegar essa percepção dele e jogar para o plano do estudo de história. Então, veja bem, a história sintética ela vai sintetizar o que exatamente? Vai sintetizar aquilo que eu chamo de as 3 dimensões, né, da história, ou as 3 dimensões da matéria da história. A primeira, a história natural, que seria o simples existir, né, que eu relacionei aqui no método a faculdade da vontade, ou seja, as coisas existem naturalmente por causa de uma vontade, né? A vontade eterna, ou a vontade divina, certo? E isso constitui uma expressão do amor divino por essas coisas criadas. Então, o amor divino relacionado à vontade divina é relacionado, enfim, ao Espírito Santo, uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Do mesmo jeito que Santo Agostinho fala que a vontade humana, essa faculdade humana, tem relação com o Espírito, ou o Espírito Santo, nós colocamos aqui a história natural como algo que assim, o simples existir das coisas, como um ato divino de amor, né, derivado da sua vontade, ele que quis, ele que é o responsável pela criação de todas essas coisas. E pelo simples fato dessas coisas existirem, elas existem em Deus para todo sempre. No tempo não, mas no eterno para todo sempre. É aquilo que o professor lá falava, caiu uma folha da árvore, caiu no chão, isso não desacontece. Então a história natural é o quê? A história daquilo que não desacontece. Aquilo que aconteceu, aquilo que existiu, aquilo que foi e nunca vai deixar de ser. Então essa dimensão representa basicamente o quê? O fluxo temporal dos entes existentes, certo? Dos entes existentes, desde a criação, do primeiro momento, do primeiro ente, né? Vamos dizer assim, do primeiro ser criado por Deus, né? Primeira coisa que Deus deu o ser dele para ela, né? Um ser limitado, claro, né? Então a criação desde o primeiro momento até o seu término no fim dos tempos. O que seria o fim dos tempos? É o fim desse fluxo, né? Aquilo que na nossa teologia a gente chamaria de juízo final, que é quando tudo será reduzido ao, né, vamos dizer, entre aspas, ao nada, para ser recriado, né, para ser realmente fixado aí, sintetizado, né, vamos dizer, na divindade, em Deus. Então, a história natural se reduz a esses elementos universais sujeitos ao movimento, à mudança, né, no estado, na mudança de estado no tempo. Claro, vamos fazer aqui uma exclusão às naturezas angélicas, que também são naturezas criadas, né, e elas participam sob uma outra forma, de um outro modo, né, disso que a gente chama de história natural. A gente chamaria de modo estático, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Você vai falar algo sobre isso depois. Então, esses elementos universais sujeitos à mudança, né, o simples existir, né, vamos excluir aqui qualquer forma de pessoalidade nessas coisas, mas o simples existir constitui o quê? Aquilo que é natural, aquilo que foi criado por Deus e aquilo que não vai perder, né, a sua existência na memória divina. Certo? Então essa dimensão histórica, ela vai existir para nós, ou no mundo, como um cenário circunstancial.
justamente um cenário circunstancial de suporte. Suporte ao quê? As duas dimensões seguintes, que é a história pessoal e a história formal. Contudo, essa história natural tem que ser encarada em sentido apenas genérico, né? Sentido genérico porque, obviamente, quem tem história é quem tem pessoalidade, quem tem racionalidade. Quem tem história em sentido pleno. Esse é um sentido mais geral, né? Um sentido mais geral, mas que não pode ser desvinculado da existência histórica. É o sentido maximamente paciente ou passivo, certo? Que toda história, tanto de uma alma, né, de uma história pessoal, quanto uma história formalizada, né, contar uma história, sempre vai pressupor a existência desses entes, vamos dizer, de base, né? Ou entes no sentido, como a gente disse aqui, circunstanciais, né, como um ambiente. Então, o ambiente universal dos seres, né, ele é construído por Deus, ele é criado por Deus, é ordenado por Deus como um suporte às duas dimensões seguintes. Falamos dela, história pessoal, história formal. Agora, o que seria a história pessoal? Se a história natural é a história do existir, ou do cosmos, ou do universo enquanto tal, a história pessoal é a história do existir, do universo enquanto tal, porém sob a forma de alma humana e imortal, certo? Essa história pessoal a gente relaciona à faculdade da memória, certo? Como Santo Agostinho, né, falou lá na sua tese do desdobramento da natureza humana em correspondência com as pessoas da Trindade. A história pessoal tem uma correspondência com a memória. Por quê? Porque no homem, né, no homem enquanto ente racional, existe uma persistência, né, produzida aí inicialmente pela percepção sensível, que gera neles exatamente essa memória. E também pelos juízos, né, que o homem faz sobre as coisas perceptíveis e as consequentes eleições, ou seja, as escolhas que o homem faz, que levam, né, obviamente, à consecução de atos pessoais. Isso daí corresponde, na minha visão, na nossa visão, ao modo de essência criadora, ou seja, ao Deus Pai Criador, aquele que é e nunca deixa de ser. Então, o homem, enquanto um ser co-criador, ou seja, um ser deliberante, né? Aquele ser que percebe, que emite juízos, que faz eleições e age de forma deliberada, né? Esse homem corresponde, de uma certa medida, a essa essência criadora de Deus. Então, a relação entre história pessoal e memória chega ao modo da primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, certo? Embora, né, se produza num contexto, num momento específico no tempo, essa dimensão pessoal transcende a temporalidade. Ela não se reduz ao mero movimento no tempo, né? Por quê? Porque ela participa, por ser racional, espiritualmente, né, de modo seletivo e ao mesmo tempo unificador dentro do tempo. Então, se o homem percebe as coisas, se o homem emite juízos, se o homem elege, escolhe, faz escolhas e age, né, por vontade própria, ele é um elemento tanto seletivo quanto unificador, certo? Seletivo na medida que ele escolhe e unificador na medida que ele age com objetivos plenos, certo? Bom, por quê? Porque o fato de ser a razão, né, pelo qual foram feitas todas as coisas, né, como diz na Bíblia, o homem
foi feito, né? Você vê que foi o último ali dos seres ali que foi feito, fez com que a consumação dessa história, né, se direcionasse para além do universo. Então, algo no homem é característico da imortalidade ou da eternidade, que está muito além, obviamente, da mudança temporal. Porque por ela, né, substancialmente, Deus, que é um ser supratemporal, não histórico, ele vai escrever a sua própria história. Você vê que toda a Bíblia narra uma história. A história do povo de Israel, a história do homem, né, desde a sua criação, a sua queda e a sua reunificação com Deus, e o fim de tudo. Quer dizer, conta uma história, narra-se uma história. Essa história é a própria história de Deus, certo? Então, Deus na criação, principalmente na criação pessoal, né? Então, olha só, Deus fez ali o mundo, a existência das coisas, o mundo natural, o cosmos, todos os seres, a ordenação hierárquica de tudo. Ele colocou ali um sujeito que vai ter, um desses seres vai ter uma história pessoal. Ele vai deliberar, ele vai fazer escolhas, ele vai emitir juízos, ele vai construir, né? Ele vai criar uma certa coisa no mundo. E o que esse homem está criando, esse ser está criando? Ele está criando algo dentro da história do próprio Deus. Então o homem é o quê? Um veículo pelo qual Deus escreve a sua própria história. Porque sem isso, Deus não pode ter história. Certo? Mas ao mesmo tempo, é até uma contradição. Por quê? Porque Deus, por ele ser perfeito, ele deveria ter tudo. E se o homem tem história, Deus também tem história. Sabe qual aspecto Deus tem a história dele? Deus tem a história dele sobre o aspecto humano. Então, a vida humana, a história humana reflete a história de Deus. É por isso que é importantíssimo o homem ter a noção clara de história, não só de história escolar, história disciplinar, história formal, mas a história no sentido mais, vamos dizer, centralizado possível, que é a história da sua alma, das suas escolhas, que é o que vai sobrar, certo? Se existe história natural, se existe a história pessoal, que é capaz, né, de se autocriar, vamos dizer, no tempo, a maneira que o Pai Criador criou todas as coisas, né, e ele vai subsistir enquanto memória, não só memória existencial na mente divina, como os demais entes da história natural, mas como uma memória que deliberou, uma memória que fez escolhas, certo? Este homem, de certa maneira, ao longo dessa criação, né, dessa construção da sua própria história, esse sujeito vai, de certa maneira, dar forma à sua história a cada ato correspondente. Então, a cada ato humano, a cada dia que você levanta, a cada decisão que você toma, você busca dar forma à sua própria história, mesmo sem saber. E pior, você dá forma à sua própria história sem saber. Então, dar forma à sua história seria o quê? Uma forma, um tipo de técnica, certo? É uma técnica humana. Acaba sendo o quê? Um rudimento de técnica para o homem, certo? E é justamente pelo homem ser capaz de todo dia poder sentar e tomar posse através da sua vontade, através da sua memória, daquela série de atos que ele empreendeu no mundo natural e dentro da sua condição de pessoa, ou seja, uma condição de quem compreende as coisas, se inclina pela vontade e age, esse homem vai poder compreender algo da sua própria história.
Então é natural ao homem formalizar a sua própria história de maneira técnica, certo? Seja pensando, seja escrevendo, seja de qual forma for. Mas o homem consegue extrair de si mesmo, da sua memória, com um ato de vontade, né, uma forma identificável de quem ele é perante Deus e perante o mundo, certo? Aí entra a questão da história formal. A história formal não é só uma disciplina, é uma ciência, né, como foi lá, como se iniciou lá atrás com o Heródoto, Tucídides, depois passou lá pelos romanos, lá, Tito Livio, Políbio, etc. E chegou aqui para nós aí, depois de muitos desenvolvimentos, aí, discussões teóricas. A história só pode ser história no sentido formal se no homem já existir vamos dizer, um mecanismo técnico, certo? Na sua própria essência, na sua própria natureza, de fundir essas duas coisas anteriores, que é o ambiente existencial que ele vive e o fato dele poder compreender, escolher e agir. Então essa fundição que o homem faz é o que a gente chama de história formal. E isso, olha só, isso daí, os homens fazem isso naturalmente, certo? É próprio do homem fazer isso. Por isso que é possível a existência de uma ciência histórica ou de uma disciplina histórica. Então a história formal vai ser o quê? Vai se relacionar aqui, na trilha do Agostinho, né, que a gente está tentando aqui de certa maneira copiar para o lado da história, aqui, do estudo de história. Ela vai se relacionar à faculdade da inteligência. Por quê? Porque a inteligência conhece, analisa, extrai formas, certo? E isso pode ser um correlato, por exemplo, do verbo. Emite-se um verbo. A partir do momento que você conhece, analisa, extrai formas, você sintetiza isso num verbo. Então o homem é capaz de sentar e sintetizar tudo aquilo que está na sua memória, tudo aquilo que ele decidiu anteriormente e criar um verbo mental do qual ele pode se identificar. Olha, essa é a minha história. Este sou eu enquanto ente que decide coisas, que diz eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu vou escolher isso, não vou escolher aquilo. Eu fiz essas escolhas, eu não fiz essas escolhas. Então, a história formal para o homem, né, vai ter esse aspecto de um verbo criado a partir da sua experiência gravada na memória e da sua vontade, que foi a que escolheu, né, exatamente tomar esse ou aquele rumo. Né? Então, o verbo, a razão ou a verdade vai se relacionar ao que? A pessoa do Filho da Santíssima Trindade. Então, nós temos aí o Espírito Santo, né, que pela sua vontade divina cria todas as coisas, né, cria todas as coisas por graça e faz dessas coisas eternamente participantes ali dentro da sua memória, dentro do seu ser maravilhoso. Essa memória divina, que é a memória de quem nunca deixará de ser, uma memória eterna, né? O Pai, que é o que? Aquele que decide as coisas, decidiu criar todas as coisas, da mesma forma que o homem decide tomar tais decisões, fazer tais coisas, criar a sua própria história. Mesmo não sabendo disso conscientemente, o homem cria a sua própria história na decisão que toma, né, de tomar uma atitude, de ter um ato, de corresponder a um ato, certo? E, vamos dizer, a capacidade de extrair uma forma, né, um conhecimento, um verbo, uma razão de tudo isso, né? Isso tudo é inerente à natureza
daquele que busca dizer, sei lá, com o máximo grau de certeza possível, a realidade de fatos que já não estão presentes. Então, o que aconteceu anteriormente em nossas vidas, nós recolhemos isso pela memória, né? A gente reconhece isso como atos da nossa vontade, a gente fez esses atos porque a gente quis, certo? Atos humanos, atos da vontade humana. E a gente é capaz de pegar tudo isso e sintetizar esses atos, essa série de atos, né? Num verbo, uma imagem sólida, que é a nossa história. Então a gente vai buscar com o máximo grau de certeza possível compreender os nossos atos anteriores como atos correspondentes da nossa história. Não é só a história do que me aconteceu, porque quando você pergunta para alguém assim, conta a sua história, a maioria das coisas que a pessoa vai falar são coisas que aconteceram com ela. Dificilmente a pessoa vai falar, a minha história é a história das minhas decisões. Ó, eu tomei essa decisão, tem essa claridade, certo? E isso vai de encontro àquela obra maravilhosa de Santo Agostinho, que é Confissões. As Confissões de Santo Agostinho é uma síntese da história de Santo Agostinho, da história da alma de Santo Agostinho, da história pessoal de Santo Agostinho, que foi sendo desenvolvida dentro do mundo natural, dentro do mundo existencial, dentro do mundo das coisas que mudam, do tempo e etc. Pressupondo toda a história natural. E ali ele formou um juízo. Qual foi a técnica que ele usou? A técnica que ele usou foi a reflexão, foi a sinceridade. Então, a história formal é a história vamos dizer, é o verbo que você extrai da sua sinceridade em relação à sua memória e à sua vontade. Então, a história formal ela é algo relacionado à inteligência, à razão. Aí vai ser possível, por exemplo, a construção aí, através do acúmulo e manipulação de registros aí que o homem faz, que o homem encontra, por exemplo, para construir a ciência histórica. Então, essa dimensão vai depender exclusivamente da credibilidade das fontes, dos indícios documentais, etc. Isso eu estou falando da ciência histórica e formal. Mas existe no homem essa dimensão formal da história em relação a si mesmo. E quais vão ser, por exemplo, os registros, a manipulação dos registros da sua memória? Que está gravado ali os atos próprios de homem, atos de vontade. A minha vontade decidiu tais coisas. E elas estão gravadas na minha memória. Às vezes você consegue acessar, às vezes não. São muitas decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, mas aí que está. Você sentar um dia e tentar fazer uma reflexão sobre toda a sua vida pregressa, vai ser muito difícil você lembrar de todos os seus atos de vontade. Mas se você fizer isso aí constantemente, o serviço vai ser menos difícil. Vai deixar de ser impossível, por exemplo. Então, as possíveis 3 dimensões da história, elas são essas características que existem no homem e, obviamente, vão existir na ciência do homem, ou seja, naquilo que o homem vai produzir enquanto obra, enquanto produto da sua, vamos dizer, da sua capacidade aí de construir conhecimento e tudo mais, que é o que a gente conhece como história. História formal. Mas no próprio homem tem que existir todas essas coisas, que é do homem que deriva essas coisas. Então, a história formal, tal qual a gente conhece aí, que é a história escolar, a história como disciplina, ela vai se reduzir aos elementos também sujeitos ao tempo, sob a forma dos indícios, dos documentos,
né, que vêm ao conhecimento humano, são catalogados e depois são compostos aí numa obra, que pode ser inclusive uma obra de cunho pessoal, que é o caso da biografia, ou da autobiografia. Tudo que a gente está falando aqui não tem a ver com construção, né? Quando a gente fala assim, história formal, história nova, não tem a ver com a construção de uma autobiografia, você sentar e escrever um livro. Não. É a construção de um verbo, de um conhecimento de si, né? Razoável, uma síntese razoável. Ou seja, a história formal no homem, ela é a maneira do homem aplicar em si mesmo aquilo que existe para além dele mesmo, que é a história sintética. Porque é a história sintética que dá realidade à história natural, à história pessoal, à história formal. E essas três dimensões estão desligadas da mente humana, como a gente disse. Na realidade, elas não estão desligadas, né? Então, quando a gente fala de história formal, por exemplo, essa parte dessa dimensão da história, ela pertence mais a um esforço humano, um escopo do próprio esforço humano, em compreender, né, sua existência dentro do ritmo, vamos dizer, cosmológico, em confluência com uma abertura para o transcendente, em saber o que essa história vai ser gravada, está sendo gravada não só na minha alma, mas na memória da eternidade, certo? Então o nosso método aqui ele vai girar em torno dessa função sintética, vamos dizer, da inteligência humana, né? Que é compreender aquilo que está na memória e rastrear aquilo que está na memória, o que tem naquilo de vontade própria, de ações que você empreendeu enquanto vontade própria, né? Então, então vamos lá. Recapitulando, a história natural, tudo aquilo que é um ser, sujeito ao movimento, ao tempo, mesmo que não tenha uma ação deliberada, ou que não está sujeito ao movimento, não está sujeito ao tempo, mas tem ação deliberada, que é o caso das entidades espirituais aí, angélicas, que nós não vamos falar disso agora, certo? A história pessoal é a história de um sujeito, né, de um ser que está dentro do fluxo do movimento ou da mutação, sujeito também ao tempo, né, seja ele contínuo ou descontínuo, no caso das essências angélicas, que tem ação deliberada que se estende ao eterno, ou seja, suas ações elas correspondem a um futuro eterno no sentido de que você não vai deixar de agir um dia. Você vai deixar de agir após a morte, mas depois, vamos dizer, aquilo que você vai ser na eternidade, lá você não vai ficar apenas numa situação estática, vai ter um modo de ação ali, certo? E a história formal é uma unificação, uma síntese feita por um ser racional que aproxima a esfera temporal da esfera eterna. Então, a história formal para nós homens é um símbolo da história sintética, ou seja, da unidade do desenvolvimento, a unidade entre o desenvolvimento da criação e a ação divina, sob a forma do acontecer. Então o homem, ele é esse ser que tem história, ele não é história, né, como alguns pensam também. Ele tem história, ele pode criar uma história, ele pode tomar posse dessa história, certo?
Então, a história formal, ela é um símbolo aqui provisório do homem do que é a história sintética. Então, lá no coração de Deus, vamos dizer, lá na memória de Deus, tudo que acontece não deixa de acontecer, não desacontece. Todos os entes racionais irão encontrar lá o seu sentido final. E toda a história, vamos dizer assim, de tudo que houve, que aqui embaixo não tem sentido, a gente não vai encontrar um sentido próprio para essas coisas, lá vai se encontrar. Porque essas três dimensões da história são e serão sempre sintetizadas em Deus na eternidade. Ou seja, não adianta você olhar os eventos, os fatos históricos aqui sem levar em consideração o elemento transcendente, o fato de que a eternidade comanda e conduz tudo. Então, qual história formal, né, nós vamos qual símbolo formal que a gente vai criar para a nossa história, por exemplo, vai coincidir ou vai chegar mais próximo de coincidir com a síntese que Deus já faz por toda a eternidade lá na sua vida divina. Só pode ser uma. A que mais se aproxima é justamente aquilo que a gente chama de história da salvação. A história da igreja, cujo o centro de tudo é o Cristo, como dizia lá Eusébio de Cesareia. Os acontecimentos registrados cronologicamente formam um quadro com o Cristo no meio. Deus irrompe o tempo, entra na existência aqui como um homem, né, e forma ali o centro de tudo, o meio, o centro de tudo. Ou seja, ele dá a pista para o homem, para toda a humanidade, onde você vai encontrar a formação da sua história de maneira mais, vamos dizer, mais próxima daquilo que ele já está formando a partir de toda a eternidade. Então, assim, o nosso método, vamos dizer assim, se é que é, né, eu falando método no sentido assim, como é que a gente vai se conduzir, né, por qual via, através de qual via nós vamos nos conduzir, nos orientar em vista de ordenar um trajeto ao nosso objetivo. É isso que a gente chama de história sintética, né, onde você vai encontrar aí uma ordem hierárquica, né? História pessoal, em segundo lugar, a história natural e só, por fim, a história formal, no sentido de que ela seria a mais tênue de todos, porque embora você faça essa síntese, faça esse símbolo, através da introspecção, através da contemplação da sua memória e dos seus atos que estão ali contidos ali na memória, né, seus atos de vontade, a história formal ainda assim ela será bastante, vamos dizer, pífia perto do que é realmente a sua história aos olhos de Deus. Deus sabe tudo, você vai saber pouquíssima coisa, vai poder fazer só esse rabisco chamado história formal, né? Encarado mediante uma ordem temporal, né? Vamos dizer assim, né? Cronológica. Primeiro vem a história natural, depois vem a história pessoal e por fim forma-se a história formal, né? Cria-se uma história formal. Agora, cientificamente falando, como os acadêmicos, os historiadores, a história formal vai ser sempre a que está em primeiro plano, seguida pela história natural e só por último a história pessoal, que seria algo muito subjetivo para eles, né? Os meus atos, a introspecção dentro da minha alma, na minha memória, do que eu fiz, né? Tudo isso daí diz respeito apenas ao indivíduo, isso daí não tem aplicação nenhuma, a não ser que, né, as consequências do seu ato, no sentido, sei lá, econômico, social, enfim,
aquilo que modifica alguma coisa em termos de sociedade, o aspecto pessoal ele está assim, vamos dizer, hierarquicamente por último, né? Segundo a ordem científica aí das prioridades, certo? Então, assim, a gente pode concluir. Não sei se ficou claro, se ficou confuso, me desculpe, porque é confuso mesmo, até para mim, às vezes fica um pouco confuso tratar desse assunto, porque é um assunto que ainda estamos desenvolvendo, mas o que não é confuso para nós é a própria via desse método, o próprio objetivo pelo qual a via deste método nos leva, que é o objetivo de a gente tomar posse plena, né, das nossas memórias pessoais, ou onde está contido ali todo o resumo dos atos de vontade, que é isso daí que vai ser determinante para a realização da sua natureza. Isso é o determinante, certo? Então essa forma, né, que a gente extrai aí através da inteligência, daquilo que você tem na memória, né, que é exatamente a lembrança dos seus atos de vontade, né, que você empreendeu deliberadamente, por vontade própria, é isso daí, no fim das contas, que Deus vai julgar, certo? E é isso daí que ele vai te mostrar sinteticamente, pum, no momento da sua morte. É isso que você vai ver, certo? Então é por isso que nessa vida aqui, no tempo, na mudança das coisas, né, no fluxo das coisas, nós temos que ter posse, pelo menos, de um símbolo razoável, de um símbolo aproximativo com isso, que nós chamamos de história sintética. Então veja bem, o mundo inteiro ele é composto disso, ó, das coisas naturais, dos entes pessoais, vamos dizer assim, e daquilo que os entes pessoais formalizam quanto ciência histórica por aí. Isso daí, né? O mundo, vamos dizer assim. Mas traz isso aí no mundo, né? E como o mundo foi feito todo em vista do homem, no homem já existe essas coisas. O homem é a síntese de todas essas coisas, porque Deus colocou nele todos os elementos que o circundam. Então, no homem também existe o aspecto natural da sua existência, existencial, né? O aspecto existencial dele enquanto um ente, né? Um ser. Então, o homem é um ser, ele, além de ser um ser, ele é um ser pessoal, ou seja, ele escolhe, ele delibera, ele tem juízos, ele percebe as coisas, emite juízos e escolhe o que fazer e vai lá e acaba fazendo, certo? E o homem tem a capacidade de guardar essas coisas ou de acessar o nível onde essas coisas são guardadas, que é a memória divina, no fim das contas, acessar e ir lá e recolher esses dados, esses documentos, você está entendendo? Da realidade e falar, olha, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu escolhi isso, eu fiz aquilo, eu decidi isso, eu decidi aquilo, eu fiz as coisas acontecerem assim. Ah, isso aqui me aconteceu, né? Vamos dizer, choveu, molhou meu cabelo, me aconteceu. Mas eu podia ter ficado debaixo ali, sei lá, da marquise e não ter me molhado. Ah, isso daqui foi eu que decidi. Então, ao mesmo tempo que a chuva me molhou, isso é um fato natural, ao mesmo tempo eu escolhi sair debaixo da marquise e aqui, né, por algum motivo, por alguma decisão, por algum objetivo, certo? Então, tudo isso daí você vai rastrear, né, vai jogar uma luz sobre isso daí com a sua inteligência. Então, pela vontade você decidiu e o que você decidiu ficou na memória e o que está na memória é o que você vai jogar luz para encontrar e formar um símbolo razoável, certo? Essa é a estrutura do que seria a história
né, dentro desse método nosso da história sintética, né, essa estrutura do que seria a história de uma história pessoal, né, humana, certo? Que coincide de forma simbólica e análoga com aquilo que acontece na própria realidade, que é a existência natural, a existência dos seres pessoais, e esses seres pessoais acabarem por seus atos construírem, né, uma imagem no mundo, imprimirem uma imagem no mundo. As decisões humanas imprimem imagens no mundo, certo? Só você olhar qualquer civilização, qualquer contexto histórico, você vai ver que tudo são impressões de decisões humanas. Então, quando a gente for começar a estudar aqui, ou quando a gente já está estudando certos processos, por exemplo, o processo da crise, né, a questão do diploma nas universidades, a questão das mudanças das ideias na modernidade, a questão da peste, como a gente já fez aqui, tudo isso daí a gente está tomando como pressuposto a ideia sintética da história, a ideia de que tudo isso daí vai se resumir ao quê? Ao interesse humano, no sentido de realizar sua própria natureza, de encontrar um símbolo adequado, né, ao símbolo final que só a Deus pertence, certo? Então vamos, basicamente esse é um método que a gente usa para estudar as diversas ocorrências aí, os diversos processos históricos, principalmente aqueles que mais nos interessam, que são as modificações das mentalidades, dos hábitos, dos meios de vida das pessoas, fugindo um pouco daquelas grandes construções históricas aí, sobre as histórias monumentais, né, os grandes fatos, não sei o que, isso tudo são secundários para nós, mas são importantes também. Então, quando a gente for estudar esse tipo de coisa, a gente está pressupondo essa dinâmica humana de encontrar a sua própria história, essa dinâmica da realidade que está toda sintetizada na visão de Deus, certo? A história só vai encontrar o seu sentido no transcendente, no divino. Então vamos parar por aqui. Na segunda aula a gente vai tentar falar o porquê, né? Porque, com qual razão, né? Que motivo a gente escolheu ou decidiu utilizar assim, esse método aí para estudar história, certo? Né? Que motivo? Qual a raiz disso? Qual o sentido que a gente quer estudar a história mediante o método sintético, vamos dizer assim, certo? Então isso daí nós vamos falar na segunda aula, na segunda parte aqui dessa palestra, e na terceira parte a gente vai tentar sintetizar tudo, tentar encontrar elementos que possam contribuir para que cada um aí compreenda mais ainda essa visão, né, das coisas, né, esse meio no qual a gente estuda as coisas, e como a gente pode fazer isso para nós mesmos, beleza? Então fica aí, até a próxima.